trazer o contexto que nós vamos falar de luto e ganho de peso. Então vamos lá, primeiro eu vou explicar um pouquinho o que é o luto, porque as pessoas acham que luto é só a morte do corpo, a morte física, é perder um ente querido. E muitas vezes o luto ele não se resume nisso, o luto ele é um período de recolhimento, né, introspecção, e geralmente é um período em que assim, a perda de um ente querido é um luto, a perda de um animalzinho é um luto, muitas vezes o término de um relacionamento, seja ele positivo ou negativo, é um outro luto. O fato de eu falo que um dos lutos é você perder objetos, às vezes objetos os quais você estima, é um luto. Então o luto ele tem várias faces e as pessoas assim, uma das coisas que eu falo que é um luto vivenciado, quando você fala para o obeso, por exemplo, que é o nosso caso, e por exemplo, um luto para mim que foi grande, eu sou mineira, praticamente minha família é de Minas, e o leite é a essência da base da culinária mineira. E eu não esqueço quando eu tive o diagnóstico, era véspera de Páscoa, e a moça falou, olha, você não pode consumir mais nada de leite. Isso também foi um luto, porque assim, eu estava na minha essência, eu nunca imaginei, né, vindo assim que o leite faria mal à minha Que você saúde. tivesse que se despedir, Me despedir. da cultura culinária, né? Porque naquele momento você não entendia. Você só sabia das coisas que eram gostosas. Sim, então assim, eu falo tudo que é toda perda significativa, por exemplo, perder um trabalho é um luto, principalmente quando você gosta de estar ali. Então, assim, um parente que viaja, um filho que vai para o O exterior é um luto tem luto. muitos Tem títulos. muitos títulos, muitas facetas. E É, depende da intensidade do sentir, por isso que a gente tem que respeitar muito a individualidade. Porque nós temos 5 fases do luto, que é assim, isso foi desde 1969, que a Elizabeth Kubler-Ross, que ela, num livro que chama Sobre Morte ou Morrer, então ela fala que todos nós passamos por essas 5 fases, às vezes sim, às vezes não, mas que são as fases principais, que é a negação. Então, quando você passa por um luto, a primeira coisa pode ser um luto de um ente querido ou qualquer desses lutos que eu falei. Então, a primeira coisa que você tem é negar, porque você não aceita. e até tem uma frase popular que os familiares falam. A viúva ou o viúvo, ele fica num estado de negar, e a gente popularmente fala assim, ainda não caiu a ficha para ele. Exatamente. É nesse momento, né, que a gente vai percebendo.